representa, o que significa mucosa? Quando a gente fala, se refere a uma mucosa, a gente está se referindo a quê? Tecido Pessoal, epitelial. pode falar, Marina. Tecido epitelial? Sim, é um tecido epitelial. E o que mais? Qual seria a definição de mucosa? Quem mais pode ajudar? Não sei se vocês já leram, ou se vocês já viram, se eu já comentei isso com vocês. Seria um tecido epitelial tipo com de células membrana. produtoras de muco? Seria um epitelial com células produtoras de muco. E mais alguém falou mais alguma coisa que eu não consegui entender. É um tipo de membrana, tipo, umidificada por secreção glandular. Então, por definição, deixa eu falar para vocês, é quase isso que vocês falaram. Mas é o tecido epitelial mais o tecido conjuntivo associado a esse epitélio, tá? Que nesse caso a gente chama de lâmina própria. Então, o tecido conjuntivo que está próximo ou associado ou adjacente ao tecido epitelial de revestimento, né? É chamado de lâmina própria. Então, o tecido epitelial mais a lâmina própria que revestem as cavidades úmidas do nosso corpo. Então, essa umidade pode ser a partir de muco, mas pode ser, por exemplo, saliva, né? Que tem uma parte mucosa e tem uma parte proteica também. Então, todas as cavidades úmidas do nosso corpo são revestidas por mucosas. Então, é esse tecido epitelial de revestimento e mais o tecido conjuntivo que está associado a esse tecido epitelial de revestimento formam as mucosas. Então, quando a gente fala mucosa, quando vocês ouvirem esse nome, vocês já vão entender que significa uma cavidade úmida, que está revestindo uma cavidade úmida. E não fazer essa confusão. Eu já vi médico, né? Acho que eu comentei com vocês, falando que no couro cabeludo ia ter uma recuperação rápida, né, de um ferimento no couro cabeludo, porque era uma mucosa. E o couro cabeludo não é uma mucosa, tá? Porque não é uma cavidade úmida, né? Pode ser até gordurosa, porque tem glândula sebácea ali, mas não é uma cavidade úmida, tá? Faz parte da pele, ok? Alguma dúvida sobre esse conceito, pessoal? Celina, eu tenho. Eu vi que inclui também o tecido muscular na mucosa. Nesse caso, sim. Nesse caso, sim, mas não sempre, tá? Nós temos a muscular, camada muscular da mucosa, que está associada à mucosa, porque a mucosa é o tecido epitelial mais o tecido conjuntivo que está adjacente a ela, né? E nesse caso, logo abaixo, nós temos uma camada de tecido muscular associada a essa mucosa, tá? Então, quais são os objetivos de aprendizagem, né, dessa unidade aqui? Diferenciar através de fotomicrografias e cortes histológicos os epitélios do esôfago e do estômago, relacionando-os às suas respectivas funções. Identificar através de fotomicrografias ou cortes histológicos as camadas da parede gástrica. Correlacionar a presença de glândulas produtoras de muco com a proteção da parede gástrica. Diferenciar histologicamente as regiões gástricas quanto ao tipo de glândulas presentes e o predomínio da sua secreção. Então, a gente vai comentar, né, sobre essas glândulas, as células que formam essas glândulas, e justificar a diferença de concentração de glândulas ao longo da mucosa do intestino delgado e grosso,
a partir de suas funções também. Então, nós vamos falar muito, né, sobre tecidos epiteliais. Então, ao longo do tubo digestivo, né, ou pode ser chamado também de canal alimentar, nós temos vários tipos, né, e variações do tecido epitelial. E algumas vezes esse tecido epitelial, além dele ser de revestimento, ele é glandular. Então, ao mesmo tempo, ele é um tecido epitelial de revestimento e, ao mesmo tempo, ele forma glândulas, tá? Então, e às vezes nós temos as duas coisas. Nós temos um tecido epitelial de revestimento e nós temos lá na submucosa algumas glândulas que são importantes para aquela região também, tá? Ok? Então, isso a gente vai comentar ao longo dessa atividade de hoje. A gente vai explicar e falar bastante sobre isso, tá bom? Qual é o melhor livro para a gente estudar, né? Essa parte. Lembra que eu falei para vocês que em cada unidade eu ia comentar, né, em qual capítulo que está mais fácil para você entender, ou que ele está mais completo, por onde que a gente vai se basear. Então, nesse caso, né, da mucosa, do trato digestivo, do trato digestório, vocês podem seguir pelo Junqueira, tá? Que tem o mesmo conteúdo que tem no Ross, mas eu acho que está mais fácil de ser entendido, tá? Então, é como se tivesse um resumo que fique mais fácil para vocês compreenderem, tá? Então, vocês podem seguir pelo Junqueira, que vai dar para estudar tranquilamente. Então, eu vou falar mais ou menos uma visão geral de todo esse canal alimentar, tá? Quais são as camadas que a gente tem de tecidos, tá? E que vão ajudar em toda essa função, tá? Deixa eu ver aqui, parece que tem uma pergunta aqui. Pode, eu não li o Néter de histologia, mas você pode. Se você quiser ir acompanhando o que eu vou falar hoje e depois você comparar, né? Normalmente a gente segue o Ross e o Junqueira, tá? E aí você compara se o que ele está falando é mais ou menos o que tem aqui, tá bom? E se vocês quiserem, gente, às vezes vocês têm o livro físico aí, por exemplo, que alguém passou para vocês, mas na biblioteca, na nossa biblioteca, tem o PDF do Junqueira, do Ross, tá bom? Então, vocês podem seguir. Então, nós vamos comentar sobre, né, a parte da mucosa, que tem todo esse canal alimentar, submucosa, a muscular externa e a serosa, tá? Então, em todo o canal, né, que tem essas variações, né? Então, se vocês vão ver na embriologia, acho que é segunda-feira, né, que vocês têm a parte de embrio. Vocês vão ver na embriologia que a princípio era um tubo só, e aí vão acontecendo modificações, né, nesse tubo inteiro, nesse canal inteiro, e aí essa mucosa, submucosa, muscular, tem todas elas com algumas particularidades que a gente vai comentar sobre aqui, tá? Então, o que a gente vê na mucosa, né? A gente vê que nós temos o epitélio estratificado e cilíndrico simples, praticamente em todo o canal alimentar. Nós temos projeções da mucosa, né, que são as pregas ou vilosidades, né? Especializações de membrana, que são as microvilosidades, o glicocálice, que talvez seja alguma coisa nova aí para vocês, né? E as secreções
que vem das glândulas mucosas, submucosas e extramurais, tá? E aí nós temos as glândulas, né, gástricas também, que a gente vai comentar especificamente com vocês, tá bom? Vocês leram sobre o glicocálice? Tem alguma dúvida sobre isso? Ninguém? Então, eu não lembro se eu li direito, professora, mas ele ajuda na liberação de enzimas para digerir, não é isso? Isso mesmo. Então, é um conjunto de glicoproteínas que está associado à membrana dessas células, né, que revestem principalmente estômago e intestino, e eles ajudam realmente na hora do metabolismo. Então, lá, quando vocês forem estudar o metabolismo de carboidratos, de lipídios e de aminoácidos lá, com a Celine e com a Maria Luísa, vocês vão ver que tem relação com esse glicocálice, tá? Que são essas proteínas, que é uma característica desse tecido epitelial do sistema digestório, tá? Então, praticamente, né, nós temos isso que eu comentei aí na mucosa, né, que a gente depois vai falar especificamente de cada uma das regiões. E aí nós temos a submucosa, que é um tecido conjuntivo denso não modelado, né, e junto com esse tecido conjuntivo tem vasos sanguíneos e linfáticos. Nós temos um plexo nervoso, né, submucoso, porque todo esse canal alimentar, ele responde a impulsos nervosos, né? Então, quem aqui nunca ouviu falar, não é, da expressão, cagou de medo, não é mesmo? Então, qualquer mudança, né, no sistema nervoso, nas emoções, vão se refletir no sistema digestório, tá? E aí é nessas regiões que a gente tem esse plexo nervoso submucoso. E algumas glândulas também, né, ocasionais. Então, em algumas regiões tem essas glândulas submucosas e outras regiões não temos essas glândulas submucosas, tá? Então, aqui é um exemplo, né, do esôfago, onde a gente vê essas glândulas submucosas, e aqui a gente tem as glândulas do estômago, tá? A camada muscular externa, né? Então, aqui eu coloquei 2 camadas, mas podem ter 2 ou 3 camadas. Então, por exemplo, no estômago, nós temos 3 camadas de tecido muscular, onde nós vemos esse músculo liso, principalmente, que é o que vai predominar, né? Nós temos o sentido, né, dessas fibras musculares diferentes. Então, nós temos as fibras que são longitudinais e nós temos as fibras que são circulares. E esse sentido dessas fibras vão mudar, e vai ser essa camada muscular que vai fazer com que o alimento e depois o bolo fecal seja movimentado, e aí durante essa movimentação vai acontecer a digestão de todos os alimentos, tá? Além disso, né, essa camada muscular vai formar os esfíncteres. Então, nós temos o faringo esofágico, o esofágico inferior, do piloro, da papila ileal e do ânus. E esses esfíncteres, né, eles vão sendo desenvolvidos, né, na infância, e é quando a criança também começa a ter um controle desses esfíncteres, né? Então, tanto do sistema urinário quanto do sistema digestório também, a criança aprende, né, com a maturidade, né,
na infância que ela vai aprendendo a ter um controle maior desses esfíncteres. Tudo bem, pessoal, até aqui? E aí, por fim, nós temos a camada serosa e adventícia, né? Que vai ser a camada mais externa. Então, a gente estava comentando aqui, né? Nós temos aqui, então, a mucosa. Mais abaixo, então, nós temos a submucosa, que seria aqui essa região. Mais abaixo, então, nós temos a muscular externa. E depois da muscular externa, então, isso aqui que a gente está vendo seria a luz, né, do canal alimentar, a mucosa, submucosa, muscular externa e, por fim, a gente tem essa camada serosa e adventícia que vai estar em contato com a cavidade abdominal, né, a cavidade torácica e a cavidade abdominal. Essa camada é uma membrana de epitélio pavimentoso simples, que a gente chama de mesotélio. Então, vocês vão ver que o que reveste, né, as cavidades que tem sangue, a gente chama de endotélio, e a gente vai ver isso bastante na próxima unidade. E o que reveste essas cavidades, né, das cavidades que são abdominais, e onde tem líquido ou um tecido conjuntivo mais frouxo, a gente chama de mesotélio, tá? E que tem uma pequena quantidade de tecido conjuntivo subjacente também, junto a esse mesotélio. Essa camada, né, vai fazer a ligação com o mesentério e o peritônio visceral, que é o que vocês devem estar vendo em anatomia. Tem o peritônio visceral e o peritônio parietal. E essa camada serosa e adventícia vai fazer, então, como se fosse a sustentação, né, de todo o intestino na cavidade abdominal. Tudo bem, pessoal? Dá para entender e visualizar isso tudo? Na anatomia é mais fácil de vocês visualizarem essa camada serosa e adventícia. E até, assim, microscopicamente não é, né, da parte de histologia, não é o que é mais importante para vocês entenderem agora, tanto é que a gente nem coloca isso muito nos objetivos. Tudo bem? Sim. Então vamos lá, vamos falar sobre a estrutura do esôfago, né? Isso daqui que eu coloco aqui no começo é para a gente entender, e porque em algumas lâminas, por exemplo, para a gente visualizar o esôfago, né? Às vezes tem algumas lâminas que são de animais e que a gente vê isso um pouquinho diferente do que é no humano, tá? Em relação à camada muscular, tá? Então, lá no início, né? Outra observação que eu vou falar para vocês é que vocês vão ver que no capítulo, né, de sistema digestório começa se falando da boca, né? Tem até descrição sobre os dentes, sobre a mucosa oral, sobre a gengiva. E todos esses tecidos, então, não precisam ser estudados, tá? A gente vai estudar a partir do esôfago. Toda essa parte da cavidade oral fica, então, para quem faz odontologia. Vocês não precisam, se vocês tiverem até curiosidade de saber quais são os tecidos que formam os dentes, qual o tipo de mucosa que a gente tem na boca, né, o tipo de tecido epitelial, vocês podem até estudar, mas isso não vai ser cobrado de vocês, tá? E aí a gente começa falando a partir do esôfago. Então, existem algumas particularidades do esôfago que a gente vai comentar, que a gente vai falar de todas as camadas, mas é importante saber também que lá no terço superior as camadas musculares são formadas por músculo estriado esquelético, tá? Então a gente comanda
né? Então, a hora que a gente começa a deglutição de um alimento, a gente tem esse controle, tá? Então, a gente tem músculo estriado, esquelético, ali com todas aquelas características que a gente já viu na unidade anterior. Depois, no terço médio, a gente tem 2 tipos de fibras, e aí a gente tem uma mistura de fibras estriadas, esqueléticas e músculo liso. E no terço inferior, a parede do esôfago é semelhante às demais partes do trato gastrointestinal, onde a gente só tem músculo liso, tá? O que mais que a gente pode comentar sobre o esôfago? Qual é o tecido epitelial que reveste o esôfago? Estratificado, pavimentoso, não queratinizado? Isso mesmo. Então, é um tecido epitelial estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Ok. E no restante do trato gastrointestinal, a gente tem que tipo de tecido epitelial? Cilíndrico Vai simples. até quase que o ânus. Fala de novo, Arthur, por favor. Cilíndrico simples. Cilíndrico simples. Ok. E por que no esôfago ele é estratificado? Olha, eu acredito que é por causa do atrito com a comida que está descendo. Muito bem. Então, tanto na cavidade oral quanto no esôfago, nós temos tecido epitelial estratificado justamente pelo atrito. Isso que eu comentei com vocês na unidade passada, né? Quando a gente começa a tentar associar a função daquele órgão com o tipo de tecido epitelial. Então, em todas as regiões do corpo que a gente tem atrito, nós vamos ter tecido epitelial estratificado. Então, essa é uma diferença importante. E aí, aqui a gente vê, então, as diferenças, então, as camadas, desculpa, do esôfago. Então, nós estamos vendo um corte transversal do esôfago, né, ou da região do esôfago, que dá para a gente ver todas as camadas, tá? Celina, Oi. é só uma pergunta. Por que essas de revestimento não poderia ser cúbica se ela é mais espessa que a pavimentosa? Então, normalmente, o epitélio cúbico, a célula ela é mais espessa, né, vamos dizer, mais grossa, mas ela não tem tantas camadas assim, né? Concorda? Se ela é mais espessa, entendi. você vai ter menos camadas de células. Sim. Tá? Então, por exemplo, no epitélio vaginal, né, que é estratificado, você pode ter até 30 camadas de células. Se elas fossem, imagina essas cúbicas, a espessura que ia ficar, né? Tanto é que existe epitélio estratificado cúbico, mas aí ele tem no máximo 3 camadas, tá? E aí não seria tão resistente ao atrito. Vamos imaginar que essas células podem ser descamadas facilmente, tá? Entendeu, Helena? Entendi, Celina. Muito obrigada. Imagina. Então, aqui dá para a gente ver direitinho essas camadas do esôfago. Então, aqui, ó, a gente está vendo que a gente tem, né, o epitélio de revestimento. Logo abaixo, aqui, a gente tem tecido conjuntivo, que vai formar o quê? As mucosas. Mais abaixo, um pouquinho, nós temos aqui a muscular da mucosa, que depois, no maior aumento, a gente vai visualizar isso. E aí, depois nós temos a submucosa, onde nós temos algumas glândulas, tá? Aqui, que vão produzir muco. E abaixo nós temos a muscular externa,
onde a gente consegue visualizar várias camadas, tá? E mais especificamente, a gente tem aqui, ó, um tecido muscular que vai circular todo o tubo, né, do esôfago, todo o canal do esôfago. E nós temos uma outra que vai ser fibras longitudinais, então elas são no comprimento. Então, nós vamos ter uma constrição no sentido, né? Vamos ter um estreitamento, tanto um estreitamento do esôfago, quanto nós vamos ter uma contração no sentido do comprimento do esôfago, tá? Por isso que a gente tem essas fibras em vários sentidos, porque precisa ter, né, um movimento peristáltico, que a gente chama, né? Em alguns momentos nós temos uma constrição, né, que vai diminuir a luz do esôfago, e em alguns momentos a gente tem uma contração que vai diminuir o comprimento do esôfago, e isso vale para o estômago e para o intestino. E isso é que vai conseguir formar os movimentos peristálticos. Além disso, para que tenha um movimento peristáltico, né, onde algumas regiões têm a contração e outras nós temos a dilatação, né, para que tenha a movimentação daquele bolo fecal. Então, tem movimentos que são sincronizados também. E quem controla isso é aquele plexo nervoso que a gente vai comentar e que a gente visualiza, tanto na submucosa, fibras nervosas, quanto entre essas duas camadas, nós temos tecido conjuntivo com fibras nervosas também, tá? Que é aquele plexo mioentérico que eu comentei com vocês, tá? Professora, Oi. deixa eu só te perguntar. Eu não prestei atenção direito, eu só anotei aqui onde você disse que tem o epitélio cilíndrico simples. No estômago e no intestino. Ah, tá. Então tá. No esôfago é o estratificado pavimentoso não queratinizado, né? Isso. E no estômago, o cilíndrico simples. Tá bom, obrigada, Estômago viu? e intestino. E intestino. Tá bom. Tá? Obrigada. De nada. Professora, por que é Oi. diferente? Eu não peguei essa parte, eu acho que travou. Por que os tecidos são diferentes, tipo, do estômago e o do esôfago, que você explicou? Porque no esôfago nós temos atrito, tá? Ah, por isso que ele é mais. Não, Por isso que ele pode tem falar. mais camadas. Por isso que ele tem mais camadas? Camadas, exatamente, porque essas Ah. células com atrito, elas podem se soltar uma das outras, tá? E aí que se solte as células mais superficiais, porque o resto, o tecido conjuntivo, né, todo o meio interno precisa estar protegido, tá? Certo, muito obrigada, professora. Imagina. Então, por que que nós temos essas glândulas mucosas na camada submucosa? Para reduzir o atrito e proteger, às vezes, do suco gástrico, que vai voltar. Sim. O muco, a função do muco é realmente promover uma lubrificação, né, do esôfago, para que desça, né, o alimento, que ele consiga ser deslizado. Tem uma função de proteção também, né, aí até contra bactérias também. Na sua composição, esse muco, ele é também antimicrobiano, tá? E eu estou perguntando por que que ele é produzido, então, lá na submucosa. Por quê? Porque o tecido epitelial, ele é, nesse caso, estratificado, ele não é especializado em nada, na produção de nada. Ele é simplesmente um tecido epitelial de revestimento, tá? Porque aqui tem mais atrito. Quando chega lá no estômago, no intestino, vocês podem me dizer, mas vai ter atrito também, não é?
do bolo fecal, dos alimentos que chegam lá no estômago. Já pensou que, por exemplo, que tem algumas pessoas que não mastigam direito o alimento, não é? E ele chega lá no estômago, às vezes, em tamanhos grandes, então tem atrito lá no estômago, sim. Só que lá no estômago, o mesmo tecido epitelial que reveste, né, ali aquela mucosa gástrica, ele também é especializado na produção de substâncias que vão agir nesse alimento que chegou lá. Então, rapidamente, vamos dizer, eu estou falando rapidamente, é lógico que demora, às vezes, horas, né? Você fica com o alimento bastante tempo no estômago, né? Mas essas substâncias que são produzidas por essas glândulas, por essas células que estão especializadas, vão destruir aquele alimento, né? Vão começar a digerir aquele alimento, coisa que no esôfago nós não temos. Porém, a gente precisa da lubrificação do muco, mas quem vai fazer isso são essas glândulas submucosas. Deu para entender? E como que esse muco chega até a luz do esôfago? Enquanto vocês respondem, tá? Eu vou interromper o compartilhamento para a gente observar uma glândula. Deixa eu ver se é aqui. Isso. Deixa eu ir aqui no Michigan. Pera lá. Hein, pessoal? Quem me ajuda? Por canais? E como a gente chama esses canais das glândulas? Ductos? Ductos, exatamente. Então, nesse caso, ali é possível, às vezes, em alguma lâmina, vocês conseguirem visualizar. Às vezes o corte não pega, mas pode ser que você veja ductos dessas glândulas, tá? Deixa eu colocar aqui. O esôfago. Aqui. Acho que é aqui. A gente consegue visualizar essas camadas do esôfago, tá? Então, eu não vou poder aumentar muito para a gente ter uma ideia mais ou menos disso tudo que a gente está falando. Então, aqui, ó, nós estamos vendo o epitélio estratificado, né? Tá? Logo abaixo dele, então, esse tecido conjuntivo aqui, ó, que a gente vê, tá? Nós temos, que às vezes pode ser muito fininho, né? Nós temos, então, tecido conjuntivo associado a músculo, tá? Aqui nós temos vasos sanguíneos, tá? E aí nós temos a lâmina própria, logo aqui embaixo, tá? Desse tecido conjuntivo. E essa lâmina própria pode já ter algumas fibras musculares. Se a gente aumentar mais, a gente vai ver que está misturado tanto fibras colágenas quanto fibras de músculo liso, tá? Aqui a gente tem a muscular da mucosa. Então, aqui a gente tem tecido epitelial estratificado, pavimentoso, porque essas células mais aqui da camada externa são achatadas. Aqui a gente tem, então, a lâmina própria, né? Aqui a gente tem a muscular da mucosa. E aqui, onde a gente vê já que nós temos glândulas, nós temos a parte submucosa, então aqui desde essa região até essa região a gente tem a submucosa. Isso daqui que a gente tá vendo, ó, são ductos dessas glândulas, ó. Aqui a gente vê ácinos que são seromucosos, então tem tanto ácinos, que são esses mais branquinhos, que são mucosos,
quanto ácinos, que são essas células mais coradas, que são ácinos serosos, tá? E aí a gente tem eles mistos, tá vendo, ó? Tem tanto células serosas quanto células mucosas. E aí, por fim, a gente vê a camada muscular, né? Dá para ver a serosa aqui também, ó. Que é esse tecido conjuntivo aqui, ó. Então, a gente está vendo, ó, 3 camadas de músculos, e aí aqui a gente vê tecido conjuntivo, que é a serosa ou adventícia. Se a gente aproximar aqui, ó, nós vamos ver que aqui nós temos um corte transversal do músculo liso, todo intermeado por tecido conjuntivo. E aqui a gente vê um corte transversal mostrando, né, que tem 2 sentidos, vários sentidos essas fibras, essas camadas musculares. Entre, né, essas fibras nós temos então tecido conjuntivo com vasos, né, e nervos, e é nessa região então que a gente tem o plexo mioentérico, tá? Pode ser chamado de plexo de Meissner também, mas a gente não precisa falar mais esses nomes dos cientistas, né, que colocaram o nome, que primeiro observaram esse tipo de estrutura. Então, a tendência agora é a gente usar o nome anatômico mesmo, tá? Aqui na submucosa, nós também temos o plexo nervoso também, tá? Que vai estimular essas glândulas, que vai estimular essas fibras musculares durante a movimentação na hora da deglutição, tá? Alguma dúvida, pessoal? Pode falar. O músculo que faz parte da mucosa é o liso aí, no caso, né? O estriado. Quando eu me referi àqueles músculos, estriado esquelético, ele está presente na camada muscular, nas camadas musculares. Nesse caso, oi. É mais profunda a camada muscular esquelética? É mais externa. Ah, ela é mais externa. Mais externa, tá? Nesse caso aqui, a gente não tá vendo músculo estriado esquelético, só músculo liso, tá? Celina. Oi. O plexo de Meissner ou mioentérico é o plexo das glândulas. Eu fiquei meio perdida nisso. É o plexo que vai inervar tanto as glândulas quanto o músculo. Tá bom, muito obrigada. Nada. Vou compartilhar. Celina. Oi. Perdão, você saiu até da lâmina, né? Como que eu faço para diferenciar aquele tecido conjuntivo que você falou que ele tem, que ele está associado a músculo e vaso, da lâmina própria? Porque eu não consegui ver a diferença. Aqui, nessa região? Isso mesmo. Ó, tá dando desse jeito de você visualizar a diferença? Agora, essa parte mais escura? Essa parte mais escura é a muscular da mucosa. Uhum. Tá? Então, mas e o tecido conjuntivo que você falou? Você diz aqui, entre os músculos? Não, a da lâmina própria do tecido conjuntivo que você falou que vai ter os vasos e... Ah, entendi, essa parte de músculo já é o tecido... A lâmina própria é o tecido conjuntivo. Ah, agora eu entendi. Obrigada, Celina. É o nome específico do tecido conjuntivo da mucosa
que está associado ao tecido epitelial, a gente chama de lâmina própria. Ah, agora fez sentido. Muito obrigada, Entendeu? Celina. É confuso mesmo, não tem problema. Eu vou voltar lá para os slides, tá? Vamos passar que eu deixei mais... Então, olha lá, o epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado, e aqui mais para baixo a gente vê a muscular, tá? Da mucosa. E aqui a gente vê a lâmina própria, que é o tecido conjuntivo associado ao tecido epitelial. Mais uma vez. Aqui numa outra visão, essa é uma foto, acho que do Junqueira, tá? Então, olha lá, mucosa, o que é mucosa? Tecido epitelial mais o tecido conjuntivo associado a ela. Nesse caso, é o tecido conjuntivo que a gente chama, é a lâmina própria. E ainda, nesse caso aqui, a gente tem tecido muscular da mucosa também, né? Mas nem sempre, tá? Tem tecido muscular associado. Nesse caso aqui no sistema digestório, tem. E aí nós temos a submucosa, lá o ducto, igual eu mostrei para vocês, e aqui os ácinos, né, que são as glândulas mucosas, e depois a muscular externa. Ficou claro isso, pessoal? Ô, Celina, Oi. nessa imagem, onde que termina a lâmina própria e começa a muscular da mucosa? Porque parece que tá tudo igual. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Às vezes, no microscópio, mesmo na lâmina própria, você vê algumas fibras musculares, tá? Então, o que você tem que pensar, Arthur, que é logo abaixo, uma faixa pequenininha, tá, de tecido, você pode apontar como lâmina própria, ou considerar como lâmina própria. E abaixo, né, dela, onde você vai ver aqueles maior quantidade de fibras musculares, como eu mostrei agora mesmo, aí você considera, eu vou mostrar de novo, tá? A muscular da mucosa. Fechou, obrigado. Celina, Oi. do esôfago, a produção de muco é só feita pela submucosa, pela mucosa não. Não, pela mucosa não. Tá bom, obrigada. Não, porque nesse caso é um tecido epitelial só de revestimento, ele não é especializado, ele não é glandular. As glândulas mucosas e submucosas no esôfago secretam muco ligeiramente ácido que protegem contra o suco gástrico do estômago. Então, existe um pH mais alto, né, meio que para neutralizar, né, os ácidos do estômago. Já viu, por exemplo, quem tem refluxo, né, gastroesofágico, que sente aquela acidez, né? E, além de tudo, pode ter um defeito na produção dessas glândulas, né? Pode ter um defeito no esfínctere, né? Então, por exemplo, quando existe uma hérnia, né, ali, e esse esfínctere do esôfago, né, ali com o estômago, ele não funciona direito, e aí um pouco do suco gástrico sobe para o esôfago. Esse pH é nocivo para essas células de revestimento, e aí é por isso que começa a doer, né? Porque às vezes chega no tecido conjuntivo, e aí a pessoa começa a ter dores. Se não chega até o tecido conjuntivo, a lâmina própria, né? Pode diminuir a espessura, e aí é como se aquele ácido, né, fosse danoso a todas aquelas células ali também, tá? Então, o pH desse muco que é produzido pelas glândulas, ele é mais básico, né? Meio que para neutralizar e deixar protegida essas células de revestimento do esôfago, tá? Então, um resuminho aqui, nós temos lá na mucosa, né, epitélio pavimentoso estratificado, lâmina própria, com nódulos linfáticos, né? Então, em toda a mucosa, né,
do trato gastrointestinal, nós temos constantemente células sanguíneas de defesas, né? Nós temos nódulos linfáticos nessa mucosa, porque caso aconteça a entrada de alguma bactéria, vocês vão ver que a gente tem isso no trato respiratório também, depois, a gente vai fazer a defesa ali nessa região, nós vamos comentar sobre isso, tá? Temos a muscular da mucosa. Na submucosa, tecido conjuntivo denso, plexo submucoso e glândulas mucosas. Na muscular externa, então, músculo estriado esquelético no início do esôfago, 2 camadas de músculo liso, né? E plexo nervoso mioentérico entre as duas, tá? Tudo bem, pessoal? Sobre esôfago. O que nós estamos vendo agora aqui? Essa imagem é do quê? Estômago. Estômago. Então, aí nós chegamos no estômago, tá? E aí vamos falar sobre o nome dessas regiões do estômago, tá? Nós temos essa região aqui que é chamado de como? Cárdia. Cárdia, isso mesmo. Essa região aqui? O fundo. O fundo. Essa região aqui? Esse é o corpo, né? O corpo. E aqui? Pilório. Pilório. Muito bem, tá? Essas regiões aqui, tanto cárdia quanto piloro, tá? Nós vamos ver que elas, em relação ao epitélio de revestimento, né? E as camadas de tecido, elas são relativamente parecidas, tá? Quase que parecidas. E essa região aqui do fundo e do corpo é praticamente idêntica, tá? Então, por isso, a gente vai dividir, né, e falar das mucosas de 3 regiões, tá? Então, nós vamos ver como que são essas glândulas gástricas, né? Aqui do fundo e do corpo, principalmente, falar sobre as células que compõem ela. Vamos falar dessa região da cárdia um pouquinho e do piloro, mas basicamente a gente vai falar mais sobre essa região que é o mais importante, tá? Então, nós temos, né, essa região aqui, né, uma transição do esôfago para a região da cárdia, tá? E aí, o que a gente pode dizer sobre essa transição? Que já é meio que óbvio, né? Que a gente está vendo aqui principalmente, ó. O tecido epitelial muda? Muito bem, Marina, que eu falei que é quase que óbvio que a gente já comentou, né? Então, nós vamos ter uma transição, né, de tecido epitelial de revestimento estratificado para um tecido epitelial que ele é de revestimento cilíndrico simples, né? E um tecido epitelial que, ao mesmo tempo que ele é de revestimento, ele é glandular, tá? Ok. O que mais que a gente fala, a gente pode pensar e falar sobre essa região? Para a gente não ficar só decorando, né? Eu sempre acho bom a gente raciocinar, né? Porque aí a gente vai entender sempre a forma relacionada com a função. O que mais que a gente pode falar aqui dessa região? O que a gente observa? A quantidade de glândulas diminui? Ao contrário, a quantidade de glândulas aqui nessa região aumenta, tá? Então, nós temos essas glândulas aqui, ó, tá? Produtoras de muco,
tá? Aumentadas, tá? Porque a gente precisa proteger aqui o esôfago da produção de suco gástrico que a gente tem aqui. Então, a gente vê uma maior quantidade de glândulas produtoras de muco, tá? E aí, aqui a gente já vai começar a ver, né, a diferenciação dessas glândulas, e aqui a gente já tem uma produção de suco gástrico, tá? Essas glândulas aqui vão produzir o quê, pessoal? Vamos adiantar. Professora, só te perguntar uma coisinha. As glândulas do esôfago, elas vão produzir um muco básico, né? Básico. Para poder neutralizar. Ah, não, é porque no outro slide estava escrito ligeiramente ácido. Eu não sei se eu entendi errado. Aí eu Não, falei, mas gente. ele não tem o pH tão ácido, tá? Entendi. E não tão básico também, É entendeu? meio neutro. Aham. Entendi. Ligeiramente ácido, então deve ser um pH 6, mais ou menos. Entendi. Tá bom, então. Entendeu? Obrigada. Nada. Porque, por exemplo, lá no estômago, o pH varia de 1 a 3, mais ou menos, para você ter uma ideia, tá? Entendi. Tá bom, obrigada. Nada. Bom, vamos adiantar, né? A gente tem bastante coisa ainda para falar, né? Então, lá, a mucosa gástrica, então, é praticamente isso que a gente vai ver, ó. Tanto do corpo quanto do fundo, a gente vê, né, lá as glândulas, que são muito ativas, né, e que a gente tem praticamente todos os tipos de células ali, né. Nós temos esse epitélio, então, que é de revestimento e, ao mesmo tempo, ele é glandular. Ele é mais considerado glandular, mas eu quero que fique claro que, ao mesmo tempo, ele reveste, tá? Essas glândulas são tubulares, então, por isso que elas formam esses túbulos, tá? Ao mesmo tempo, elas são ramificadas, porque, por exemplo, aqui a gente vê a entrada de uma das glândulas gástricas, e aí ela se ramifica em 2 túbulos, tá? Às vezes a gente vai ver, né, dessa maneira aqui, mas é simplesmente porque alguma ramificação de um outro lado está aparecendo aqui no corte, mas na verdade elas têm todas, elas são tubulares, todas elas, tá? Em algumas regiões, olha aqui, a gente vai ver esses nódulos linfáticos, porque a gente precisa sempre da presença das células de defesa no trato gastrointestinal, né? Temos uma lâmina própria com células musculares lisas e células linfóides, como eu comentei. Temos a muscular da mucosa, né? E células que produzem um muco secretor, né? Então, isso que precisa ficar claro para vocês, né? Que a gente tem a produção, ao mesmo tempo que essas glândulas vão produzir o suco gástrico, que é muito ácido, na entrada dessa glândula nós temos células que vão produzir um muco, porque esse tecido epitelial também precisa ficar protegido, tá? Ok, e o que a gente pode dizer dessa glândula gástrica, né? Como a gente chama a entrada dessa glândula gástrica? Fosseta gástrica. Sim. Então, a entrada dessas glândulas a gente chama de fosseta gástrica ou fovéula, né? Também é certo da gente falar, tá? E aí, nós temos, né, a princípio, na entrada, né, ou nessa fovéula gástrica, praticamente somente as células que vão produzir muco, como eu falei. E aqui para baixo, quais os outros tipos de células que a gente consegue visualizar? Nós temos essas partes aqui da célula. Então, né, nós temos lá a fosseta, depois nós temos o istmo,
o colo e a base, né? Que é mais voltada lá para a lâmina própria. Não precisa decorar especificamente em qual região especificamente tem tantos tipos de células ou outras. Basicamente, em todas elas nós temos vários tipos de células, tá? Mas na fosseta nós temos o predomínio de células mucosas. No meio, né, mais ou menos na metade, né, que é o istmo dessa célula, né, o colo e o istmo dessas células, nós temos vários tipos de células, e na base aqui é que nós temos o predomínio de outro tipo de células. O que a gente pode dizer sobre isso? Quais os tipos de células que formam essa glândula gástrica? Parietais, principais e enteroendócrinas. Isso, então nós temos as parietais, principais. As parietais podem também ser chamadas como? Oxíntetras. Oxígenas. Oxígenas. E nós temos as principais que podem ser chamadas de Zimogênicas. zimogênicas, muito bem. E as enteroendócrinas, que são essas que estão normalmente mais na base da glândula, principalmente porque elas são enteroendócrinas, né? O que elas produzem podem servir tanto para as células da glândula, né? Então elas têm uma secreção que a gente chama de parácrina, ou elas têm uma secreção também que são endócrinas, e aí elas vão transmitir isso para os vasos sanguíneos, né? Então por isso que o predomínio delas normalmente é nessa região próximo da submucosa, tá? E aí no restante a gente tem uma mistura dessas células que vocês comentaram. Tá faltando um tipo de célula. As células tronco? As células tronco, tá? Então nós temos aí, né, a organização dessas glândulas gástricas, né, mostrando aqui, né, a submucosa, né, a lâmina própria, e aí nós temos as camadas musculares e a serose. Então, do mesmo jeito que a gente comentou lá no esôfago, nós vamos ter no estômago também, tá? Com o plexo mioentérico entre as duas camadas também de músculo. E aí, o que a gente pode dizer que tem de diferente, né? Nas células da cárdia e nas células aqui do piloro, né? Nós temos uma maior quantidade de células que vão produzir muco, tá? Por que isso, gente? Porque tem transição de pH? Exatamente, porque a gente precisa proteger tanto a mucosa do esôfago quanto a mucosa intestinal, tá? Então, aqui tem uma maior quantidade de produção de muco, e esses mucos, né, têm uma variação tanto de substâncias quanto de pH, que eles são produzidos, para que, né, tanto essa região quanto essa região fiquem protegidas. É lógico que nessas glândulas aqui a gente também tem aqueles outros tipos de células, tá? Mas a gente tem um predomínio maior, né? E uma maior, vamos dizer, fosseta, tá? Porque tem maior quantidade dessas células que vão produzir muco, tá? Então aqui, tanto no corpo quanto no fundo, nós temos fossetas menores e a glândula, né, com as outros tipos de células mais desenvolvidas. Basicamente, a gente tem, então, as células mucosas do colo,
né? Que vão produzir muco protetor, células principais ou gimogênicas, que vão produzir pepsinogênio e lipase, células parietais oxíntias, né, que vão produzir ácido clorídrico e fator intrínseco, e as células enteroendócrinas, que vão produzir diversas substâncias. Elas estão presentes em toda a mucosa gástrica e intestinal, algumas específicas do estômago e outras são específicas só do intestino. Existe uma tabelinha até com todas essas células. No microscópio óptico, a gente não vai conseguir distinguir especificamente quais os tipos de células enteroendócrinas. É preciso fazer uma coloração específica para que a gente consiga distingui-las, né? Então, usar a imunohistoquímica para corar especificamente cada um desses tipos de células, tá? E nós temos as células tronco adultas também, que estão relacionadas, né, com algumas dessas células enteroendócrinas também. É como que se essas células enteroendócrinas controlassem, né, a divisão e a diferenciação dessas células tronco adultas. Então, essas células tronco podem dar origem a qualquer um desses tipos dessas células da glândula gástricas, ok? Vamos lá. Alguma dúvida em relação à produção disso daqui? Vamos comentar um pouquinho. Essas células principais vão produzir o pepsinogênio e a lipase. Vocês leram mais alguma outra coisa? Tem dúvida em relação a isso? Esse pepsinogênio, em contato com ácido clorídrico, né, lá já dentro do estômago, ele vai dar origem à pepsina, que vai ser importante no metabolismo dos aminoácidos, tá? Então, a digestão, né, das proteínas está relacionada à presença da pepsina, e são as células principais que vão dar origem ao pepsinogênico, que em contato com ácido clorídrico vai formar a pepsina, tá? E a lipase, que vai ser importante no metabolismo dos lipídios. As células parietais e oxíntias, que vão produzir o ácido clorídrico e o fator intrínseco. Para que serve o fator intrínseco? Associação com a vitamina B12. Isso, então o fator intrínseco, ele se liga à vitamina B12 para que a vitamina B12 seja absorvida lá no íleo, lá no intestino delgado, tá? E a vitamina B12 é essencial para a formação das hemácias, né? E de hemoglobina, tá? Especificamente. Então, existem algumas anemias que são pela carência da vitamina B12. Então, por exemplo, algumas pessoas que passam por cirurgias, né, de redução do estômago podem ter a diminuição da produção desse fator intrínseco e, consequentemente, uma diminuição na absorção de vitamina B12, tá? E aí, por isso que elas têm que fazer uma suplementação, né, de vitamina B12 para não desenvolver anemia. Tudo bem, pessoal? Sim. Essas células enteroendócrinas, né, elas vão produzir, entre outras substâncias que eu vou mostrar daqui a pouquinho, e a gente não vai, nesse momento, decorar
todos os tipos de células enteroendócrinas, tá? O nome de cada uma delas. Não há necessidade disso, a não ser que a fisiologia cobre isso de vocês, até porque todo esse mecanismo enteroendócrino, né, do trato gastrointestinal ainda não é completamente entendido, né? Existem muitos estudos, né, em relação à flora intestinal, né, e a produção de todos essas substâncias por essas células enteroendócrinas, tá? Talvez o mecanismo de ação de várias doenças esteja relacionado a toda a produção dessas substâncias, e a produção dessas substâncias podem, às vezes, estar ligadas ao tipo de flora bacteriana que cada pessoa tem. É super interessante. Eu tinha uma amiga que era até professora aqui da Faculdade de Medicina, que estudava simplesmente disbioses relacionadas, inclusive, a tumores, a cânceres intestinais. É muito interessante isso, tá? Mas elas produzem gastrina, serotonina, grelina, somatostatina, histamina, e várias dessas substâncias estão relacionadas com a produção de outras células, que é o que eu falei para vocês, que essas células, a produção delas podem ser uma produção parácrina, então, o que elas produzem é para estimular outras células da mesma glândula. Então, olha aqui nesse quadro, se vocês quiserem até fotografar, ou se quiser que depois eu passo até essa aula para vocês, eu posso passar em PDF, tá? Então, nesse quadro dá para mostrar, né, algumas dessas células, e aqui, ó, entre essas células aqui, enterocromafins, célula D, célula G, são células, exemplos dessas células enteroendócrinas. E aqui a gente tem o que elas produzem, né? Então, olha lá, o muco e bicarbonato produzido pelas células mucosas, né? As células parietais oxínticas, né? Ácido clorídrico e fator intrínseco. Qual é o estímulo delas? Ó, quem estimula a acetilcolina, que é liberado pelo plexo nervoso, gastrina e histamina, né? Aí se a gente olhar, quem produz gastrina é uma célula enteroendócrina, célula G, que vai produzir gastrina e que vai estimular as células parietais a produzir ácido clorídrico, tá? As células heterocromafins podem produzir também histamina, que também vão estimular a produção de ácido clorídrico. As células principais ogimogênicas, que vão produzir pipsinogênico e lipase, e a somatostatina, né, pelas células D, que vão estimular, o estímulo delas é o ácido clorídrico, e essa somatostatina vai inibir a secreção de ácido clorídrico. Então, é um mecanismo que provavelmente na hora da fisiologia vocês vão estudar bastante sobre isso. Esse é o quadrinho que tem lá no livro do Junqueira, que aqui está relacionando vários outros tipos de células enteroendócrinas das glândulas intestinais. Então, olha aqui, ó, célula G no estômago, célula S no intestino delgado, célula K também no intestino delgado, e assim por diante. Então, a gente tem a presença de várias dessas células enteroendócrinas ao longo de todas as glândulas do estômago e do intestino. Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu parar aqui, então, para a gente observar no microscópio. Vou apagar essa aqui. E vou pôr aqui do estômago.
Então, veja, isso que a gente está vendo aqui, ó, é a mucosa gástrica, né? E aqui, ó, a gente está vendo uma prega, aqui outra prega, e aqui outra prega, né? Então, essas pregas nada mais são do que projeções, né, da submucosa, e aqui, revestindo todas essas pregas, nós temos as glândulas gástricas, tá? Então, aqui, ó, na superfície, nós temos principalmente as células, que são essas células mais clarinhas, que são as células produtoras de muco. Aqui mais para baixo, eu vou diminuir um pouquinho o aumento para a gente poder ter uma ideia, né? Aqui mais para baixo nós temos vários tipos de células, e essas células, ó, nós temos uma diferenciação. Então, nós temos essas células que são mais avermelhadas, que são as células parietais, e essas células que são mais arroxeadas, que são as células principais. Entre essas células aqui, aí precisaria de uma coloração mais específica, com imunohistoquímica, nós temos as células enteroendócrinas e ainda nós temos as células tronco também, tá? Nessa região aqui, nós temos um predomínio de células, entre essas células aqui, de células enteroendócrinas, porque nós estamos mais perto aqui da submucosa, tá? Alguma dúvida? Celina, eu não consigo visualizar a diferença da prega e da fosseta. Ou é a mesma coisa? Não. A fosseta é isso daqui, ó. Entendeu? Sim. E a prega é isso aqui, ó. Ó, aqui a gente tá vendo, ó, vamos aumentar aqui um pouquinho aqui, ó. Nós temos aqui, ó, submucosa. Tá? Nós temos a mucosa aqui, ó, e aqui nós temos submucosa, tá? Ó, e aqui a gente tem as glândulas. E aqui na entrada da glândula que a gente tem as fossetas. Ah, tá. Entendi, obrigada. Entendeu? Vou passar mais um pouquinho, já são 11h30. E aí a gente chega lá no intestino delgado, né? Que nós temos duodeno, jejuno e íleo, tá? Com algumas diferenças específicas. No intestino delgado, nós vamos ver que nós temos também essas pregas, que é aqui que a gente está vendo um aumento maior, e cada uma dessas pregas nós vamos ver que vão ser revestidas por vilosidades, e aí cada uma dessas células que revestem essas vilosidades tem especializações da membrana apical que a gente chama de microvilosidades. Tudo bem? Vou passar outras imagens para a gente entender. Qual seria a principal diferença do intestino delgado para o estômago em relação às glândulas? O pH? No meio do intestino delgado, o pH. E aí, se mudou o pH, o que mudou em relação ao tecido de revestimento? Qual é a função do intestino? Vamos pensar assim. Absorção. Absorção. Exatamente.
E aí a gente começa então lá no estômago, né, já diminuiu aquelas, né, macromoléculas, né, já começou a digestão ali, por causa da presença de todas aquelas substâncias que nós comentamos, do suco gástrico principalmente, de várias enzimas, e aí já tem condições de começar aquele a ser absorvido, né? Então a gente precisa dos carboidratos, dos lipídios, e a gente precisa dos aminoácidos também, tá? E aí que depois vocês vão aprender como que vai acontecer essa absorção na fisiologia, tá? E aí nós vamos começar a ver qual tipo de célula que até então a gente não via no estômago. Enterócito? Sim, que são as células absortivas, né? Que tem essas microvilosidades. Essas microvilosidades nada mais são do que um aumento da superfície de contato com o alimento. Tanto essas pregas, quanto as vilosidades, quanto as microvilosidades, são estruturas para aumentar a superfície de contato com o alimento, tá? Para que os nutrientes sejam mais facilmente absorvidos. Então, aí a gente vai começar a ver essa característica aqui, ó, grande quantidade de células que são absortivas, ou os enterócitos, tá? Mas nós temos que produzir muco aqui também? Tem também. Sim. Tem também. E aí a gente está vendo essas células que são branquinhas aqui, são chamadas como? Caliciformes? Células caliciformes, que são glândulas unicelulares, tá? Então, no meio lá dos enterócitos, nós temos células caliciformes produtoras de muco, tá? Uma característica que difere de todo o restante do intestino, tá? Então, como que vocês vão ver para vocês distinguirem a mucosa do intestino com a mucosa gástrica do estômago? Então, principalmente a presença, né, desse epitélio cilíndrico simples com os enterócitos ou células absortivas, presença dessas células caliciformes, que a gente vai visualizar em maior ou menor quantidade dependendo da região do intestino, né? E para distinguir especificamente o duodeno, nós vamos ver que aqui na submucosa do duodeno nós temos uma grande quantidade de células, de glândulas que vão produzir uma maior quantidade de muco também, tá? Que a gente chama de glândulas de Briner, tá? Escrito Brunner aqui, mas são as glândulas de Briner. Então, essa é uma característica do duodeno, especificamente, tá? Por quê? Para neutralizar, mais uma vez, todo o ácido que vem junto com o alimento, que está chegando ali já para formar o bolo fecal, mas que ainda tem um pH muito baixo, tá? O que precisa ficar, né, específico aqui, saber, é que nesse caso a gente já vai ter a formação de glândulas, tá? Junto com essas vilosidades, tá? Essas vilosidades nada mais são do que, tá vendo essa setinha aqui que vocês estão vendo? Aqui embaixo nós temos grande quantidade de células tronco, e aí essas células se multiplicam, né? Muito rapidamente, e é como se elas fizessem uma extensão delas, tá? Acima aqui, ó, da entrada dessas glândulas.
E aí forma esses dedos aqui, tá? Que são extensões, então, dessas glândulas que são chamadas de glândulas de Lieberkühn, tá? E aí nós temos a entrada dessas glândulas que a gente chama de criptas intestinais, tá? Aqui, então, a gente vai ver que tem enterócitos, nós temos células caliciformes e aqui nós temos aquelas células enteroendócrinas também. Quais outros tipos de células que a gente vê aqui no intestino? Ninguém viu? Vamos comentando aqui, ó. Então, aqui a gente está vendo, né? A mucosa intestinal. Aqui, ó, grande quantidade daquelas, especificamente do duodeno, das glândulas submucosas aqui, tá? Que são as glândulas de Briner. Ok? Então, aqui, ó, são as criptas lá de Lieberkühn. Aqui a gente vê as vilosidades intestinais e aqui a gente vê que nós temos células diferenciadas com a produção de algumas substâncias aqui nessas glândulas de Lieberkühn ou criptas de Lieberkühn. Aqui uma visão de microscopia eletrônica. E aí aqui a gente tem os tipos de células, né? Então, nós estamos vendo aqui as células absortivas, as vilosidades intestinais. Aí nós temos as células caliciformes. E mais aqui no interior, né, nós vamos ter as células tronco, que é onde está acontecendo aqui as mitoses, células enteroendócrinas, e aí nós temos essas células aqui, ó, bem na porção basal aqui da glândula, que são as células de Panet, que tem uma produção de secreção que é antimicrobiana, e elas estão relacionadas com o controle da flora intestinal, tá? Então, a produção desses antimicrobianos não é somente para a defesa, mas também para o controle da flora intestinal. Então, as bactérias do intestino são importantes para a produção, né, para o metabolismo de todo aquele bolo fecal, para a digestão, né, para a absorção também. Então, essas células são importantes nesse sentido e a gente vai encontrar aí no intestino delgado. Tudo bem, pessoal? Além disso, olha aqui na submucosa, está apontando a presença de linfócitos. Linfócitos são células de defesa, tá? Então, tanto no trato gastrointestinal quanto no trato respiratório, a gente vai ver que tem sempre, constantemente, a presença dessas células de defesa. Alguma pergunta, gente? Celine, eu tenho. No caso do duodeno, as células caliciformes, elas estão na submucosa, né? Agora, no intestino delgado, elas estão na mucosa. Não, as células caliciformes, elas estão no epitélio. As células caliciformes são essas aqui, ó, no meio dos enterócitos, ou células absortivas, tanto faz o nome. Tá vendo? Então, as células caliciformes são glândulas mucosas unicelulares, misturadas no epitélio e aderidas à lâmina basal.
Entendi. No duodeno é a mesma coisa. No duodeno elas existem. Além delas, tem as glândulas submucosas, que aí em outras regiões do intestino a gente não vê. A gente vai ver, por exemplo, no intestino grosso, uma maior quantidade das células caliciformes. Entendi. Tá bom, então. Deu para Obrigada. entender? Sim. Aqui é uma fotomicrografia de uma vilosidade, né, onde a gente consegue ver as células caliciformes e as células absortivas. E aqui, ó, é a característica do intestino delgado, numa outra coloração para a gente ver a célula caliciforme. Isso daqui são fotos do livro do Junqueira. E esse, como se fosse um contorno aqui que vocês estão vendo, ó, no microscópio óptico, a gente vê as microvilosidades. Aqui num aumento maior ainda, que dá para a gente ver as microvilosidades, que são especializações da membrana dos enterócitos ou das células absortivas, né? Então, a gente tem microvilosidades. Lembra que a gente tem a participação do citoesqueleto aqui para que tenha essas microvilosidades? É uma especialização da membrana apical. Ainda no intestino delgado, a gente consegue visualizar ao longo, né? Então, aqui num aumento menor, onde a gente vê aqui, ó, o epitélio, né? E aí a gente vê essas placas de Peyer, tá? Essas placas de Peyer nada mais são e estão presentes em maior número no íleo, de nódulos linfáticos, tá? Então, nós temos o GALT, que é o tecido linfático associado ao intestino, que vem do inglês, né, de GALT, como é o nome do intestino em inglês mesmo? Gunt, ou Gant, começa com G. Agora me sumiu o nome. Então, aqui, ó, nós temos, tá vendo, ó, esses nódulos são regiões onde a gente tem um grande número de linfócitos que estão passando por uma maturação. É como se eles tivessem algumas regiões do corpo onde eles passam por uma especialização. Então, nós temos linfócitos T e B, né? Nós temos 2 tipos de linfócito. Nesse caso, nós temos a especialização desses linfócitos. Outras regiões do corpo onde acontece essa maturação é, por exemplo, no baço e nas amígdalas ou nas tonsilas palatinas. Justamente porque tem essa região no intestino, é que é possível fazer a remoção dessas tonsilas palatinas sem prejudicar a maturação dessas células sanguíneas, tá? Então, elas estão presentes aqui, principalmente porque é uma região de muito contato com bactérias. Na garganta isso também acontece, mas elas não servem só para o intestino. Daqui elas vão para a corrente circulatória e vão exercer suas funções em outras regiões do corpo também, tá? Deu para entender sobre essas placas de Peyer, gente? Professora, você pode mandar esse slide depois? Posso. Obrigada. Essa é uma foto do Ross, tá? Aí, existem ainda um outro tipo de célula que é importante, tá? Que faz parte dessas criptas de Lieberkühn aí, e que estão presentes especificamente no íleo, que é onde tem a maior quantidade dessas células M, tá? Então, aqui, ó, é para vocês verem a diferença, né, de células aqui do jejuno, tá, de células de revestimento do jejuno, e células de revestimento aqui
do íleo, então do epitélio de revestimento. Então, a gente vê que os linfócitos, tá? Eles podem estar presentes entre os enterócitos, tá? Então, tem as junções oclusivas aqui, mas os linfócitos podem estar presentes aqui. E aqui a gente está vendo, né, abaixo da lâmina basal, no tecido conjuntivo, a presença de linfócitos e aqui plasmócitos e macrófagos, que também são células sanguíneas de defesa. Os plasmócitos já são células, são linfócitos B, que já foram especializados na produção de anticorpos. São as células responsáveis pela produção de anticorpos. A gente vai ver isso tudo na próxima unidade, tá? E aqui a presença de uma célula caliciforme. E aqui, nesse outro esquema, dá para a gente ver, então, a presença dessa célula, que é chamada de célula M, que é uma célula que é chamada de apresentadora de antígeno. Então, ela é como que faz o papel de outras células sanguíneas. Então, é como se ela entrasse em contato com algum antígeno aqui do intestino, e ela que vai fazer a apresentação desse antígeno para os linfócitos, e aí segue toda uma cascata de imunidade, que vocês vão ver o ano que vem, quando vocês forem ter a unidade de imunologia, tá? Que a gente não precisa entrar em detalhes agora, mas a gente precisa saber que no íleo especificamente tem a presença dessa célula M. Esse já passou. Eu vou interromper agora para a gente ver uma lâmina do intestino delgado. Aí aqui eu vou ter que mudar. Aqui o intestino. Aqui, ó. Dá pra gente ver, acho que o duodeno. Então, aqui, ó, desse lado a gente tem jejuno, tá? A gente vê aqui jejuno, epitélio de revestimento, com algumas células caliciformes. E desse lado aqui, eu vou mostrar o duodeno, tá vendo, ó? Onde a gente vê aquelas glândulas submucosas que eu comentei com vocês. Então, aqui a gente tem duodeno e olha a grande quantidade de glândulas submucosas que a gente vê aqui, tá? Que é como a gente consegue distinguir um do outro, e aqui a gente já vê, ó, as células, né, absortivas, e essas mais clarinhas aqui são as células caliciformes. Aqui, ó, as células de revestimento, e aqui as células caliciformes mais clarinhas. Deixa eu pôr o outro. Professora, Oi. Não sei se vai parecer muito boba a minha pergunta, mas na parte do intestino delgado, o duodeno, ele é a parte mais interna, mais externa, ali próximo do estômago, e aí depois vem o jejum e depois vem o íleo? Isso. É como é Ah, é dividido. isso. É porque vocês não viram em anatomia ainda, né? Tá, beleza. Não é Obrigada. isso? Vocês não viram em anatomia essa divisão?
A gente está começando a ver agora. Uhum. Então, nós temos 3 partes do intestino delgado. A mais próxima do estômago é o duodeno, por isso que ele tem essa maior quantidade dessas glândulas submucosas, para neutralizar os ácidos que vêm do estômago, tá? Depois nós temos o jejuno e depois nós temos o íleo. São 3 partes, tá? Às vezes vocês têm que me avisar mesmo, porque às vezes eu não sei, né? Professora, Oi, aquela glândula de Brunner, não sei como é que fala, Briner. Briner, Ah, tipo assim, as caliciformes produzem um muco para proteger, né, sim. o intestino. E aí você falou que essa de Brenner, ela é característica do duodeno, então a diferença delas é que a outra é mais característica do duodeno, né? A de Briner só tem no duodeno. Ah, então é isso. Que as duas É, produzem muco para proteger, isso, só mas que a uma é Briner só característica. tem no duodeno. Ah, então tá, entendi. No Muito obrigada. resto, no jejuno e no ilho, não tem mais essas glândulas submucosas, só a caliciforme. Ah, entendi. Então tá bom, Entendeu? obrigada. Entendeu? Nada. Deixa eu ver um outro aqui. Não, esse eu já mostrei. Deixa eu mostrar. Opa, esse não tem. Celina, as Oi, células pode perguntar. caliciformes também tem no duodeno, né? Tem. Ah, tá. Obrigada. Esse corte não tá bom. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ó. Então, aqui, ó, nós estamos vendo jejuno. Ó. Onde a gente não vê aquelas... Então, nós estamos vendo aqui, ó, nós estamos vendo as pregas. E cada um desses dedos aqui que vocês estão vendo, nós estamos vendo as vilosidades. Então, esse grandão aqui é uma prega, tá? Aí, aqui a gente tem cada um desses dedos aqui que vocês estão vendo, ó, é uma vilosidade. Aqui outra vilosidade, tá? E aí a gente vai ver o epitélio que reveste cada uma dessas vilosidades. Olha que bonito. Eu sou boba, né? Tudo eu acho lindo de histologia. Mas olha, tá vendo? Ó, dá para você ver essas células que têm esse contorno aqui que a gente chama de borda em escova, são os enterócitos ou células absortivas. Aqui no meio delas, essas aqui, ó, são as células caliciformes. E aqui a gente tem tecido conjuntivo, tá? Aqui a gente tem tecido conjuntivo, a lâmina própria aqui, ok? Aqui mais para baixo, ó, a gente tem submucosa, que é o centro daquela prega, ó, tá vendo? E aí, mais para baixo, a gente tem, ó, ainda submucosa e aqui a camada muscular. E aqui para baixo, a serosa. Duas camadas, tá vendo? Aqui um músculo num sentido e aqui o músculo em outro sentido. Um sentido, outro sentido. Deu para entender, pessoal? Ou tá cortando, quando eu mexo na lâmina, corta o que eu falo? Não, professora, tá tranquilo. Tá tranquilo? Então tá bom. Aí agora falta só a gente comentar, então, sobre intestino grosso. Estamos terminando, tá?
Então, as partes do intestino grosso, nós temos, né, o seco, onde nós temos o apêndice, então aqui, né, então vem do intestino delgado, aí nós temos aqui o seco, onde tem essa parte aqui que é o apêndice, depois nós temos o cólon, e nós temos o cólon ascendente, o cólon transverso e o descendente, aqui, né? Aí nós temos o colo descendente, sigmoide, e aí nós temos reto e o canal anal. Tudo bem, pessoal? Sobre anatomia? Tudo bem, professora. Isso daqui tudo é o intestino delgado, e aqui a gente começa com o intestino grosso. No intestino grosso, o que vai acontecer com o bolo fecal? Ele vai perder água? Muito bem. Então, a maior parte de todos os nutrientes já foi absorvida no intestino delgado, tá, pessoal? Então, agora vai absorver, vai terminar de formar o bolo fecal, né? Então, a gente vai ter uma absorção de água, tá? Nessa região, ok? Portanto, a gente ainda precisa daquelas células absortivas, concordam? Sim. A gente ainda precisa daquelas células absortivas, mas a gente vai precisar de uma maior quantidade de muco, concordam? Tanto para a formação do bolo fecal, quanto para movimentação desse bolo fecal, tá? Então, aumenta a quantidade de, olha aqui, ó, células caliciforme. Então, é uma das características. Nós vemos ainda células absortivas, mas aí aumenta a quantidade de células caliciformes. E aí a gente não tem mais aquela fosseta ou aquelas criptas. E as vilosidades também não são tão grandes assim, tá? A gente tem aqui a entrada de uma glândula, né? São chamadas ainda de glândulas de Lieberkühn, mas a gente não vê aquela grande quantidade de vilosidades, porque a maior parte dos nutrientes já foi absorvida. Então, olha aqui, ó, grande quantidade das células caliciformes. É como se o tamanho dessas glândulas, então, fosse menor também, né? E aí depois a gente tem tecido conjuntivo e as camadas de músculo, do mesmo jeito que a gente já comentou. Uma outra visão, né, dessa mucosa, por microscopia eletrônica. E aí a gente tem aqui mucosa, submucosa e a camada muscular do mesmo jeito. E aí aqui a gente está vendo, ó, tecido linfóide associado ao intestino, né? E aqui um corte transversal do intestino grosso, onde a gente vê ainda que tem aqueles nódulos linfáticos, aqui a camada mucosa, aqui a submucosa, e aqui a muscular externa, e aqui a serosa. E aí, o que é importante ali no reto, né, e no ânus, principalmente no ânus, é que novamente a gente vai ter uma transição de tecidos epiteliais, né? De um tecido epitelial cilíndrico simples, nós voltamos ali no ânus a ter um tecido epitelial estratificado, tá? Então, inicialmente, ele é um estratificado cuboide, tá? De células meio cúbicas, e depois ele é como se fosse na pele. Então, tem uma parte do ânus que a gente tem pele também.
Acho que esse é o último slide. Sim. Deixa eu colocar as lâminas para a gente ver. Aqui, ó. Não piloro. Vamos ver aqui. Aí, ó, intestino grosso, então, onde a gente vê lá o tecido epitelial com grande quantidade de células caliciformes. Esse aqui é uma lâmina com tricrômico, onde a gente consegue distinguir tudo onde tem azul, é grande quantidade de fibras colágenas. Então, aqui a gente tem a mucosa. Diminuir um pouquinho, a gente visualizar melhor. Então, mucosa muscular da mucosa e aqui a muscular externa. Aqui a gente tem submucosa. Olha aqui outras fibras em outros sentidos também. E tudo isso onde tem azul é tecido conjuntivo, mesmo entre as fibras musculares. Tem outra lâmina. Professora, a Oi. partir aí na muscular da mucosa muscular externa já não tem mais o plexo mientérico. Na muscular externa, depois dela? Isso, porque ela fica no meio, né? O mientérico. Fica no meio, isso mesmo. Depois dela, não mais. Não que não tenha outra inervação, tá? Mas, porque a gente tem, né, fibras nervosas no corpo inteiro, mas esse plexo fica no meio, entre as duas, sim. E aí ele é visível, professora? Não, não. A gente só sabe que ele está ali. A gente teria que fazer uma preparação específica para os axônios. Entendeu? Entendi, Para você ver os obrigada. axônios. De nada. Pessoal, eu vou fazer chamada, então. Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Aproveitem. Professora, no ano você disse que vai ser o estratificado cuboide? A hora que começa a transição, você tem o estratificado cuboide e depois aí você tem estratificado pavimentoso queratinizado, a hora que começa a pele, Ah, entendi. tá? E deixa eu te perguntar, esse tecido linfóide associado, o GAUT, que estava escrito lá, é Uhum. só no grosso. Aí no delgado eu vou ter aquelas células de Panê, que é antimicrobiano. Não, você tem lá no ilho, você tem aquelas placas de Peyer, que é a Ah, mesma tá. coisa, Ah, entendi. É a mesma coisa que esse é a mesma no grosso. coisa, é a Ah, então mesma tá. coisa. É que lá, especificamente no intestino delgado, elas são chamadas de placas de Peyer. Mas você tem isso ao longo de todo o intestino, tá? Entendi. Tá bom, obrigada. Nada, bem. Celina, na lâmina do odeno dá para ver as glândulas de Brimmer? Na lâmina, Isso. dá. Dá. Vamos voltar lá. Deixa eu tirar aqui, vou voltar aqui, ó, pra gente ver. Aqui, ó, esôfago e estômago. Ou não, pera lá. Acho que é aqui que eu tenho, ó.
Peraí. Não é aqui. Deixa eu ver aqui se é aqui que tem a lâmina. Aqui, ó. Selena, eu vou precisar sair. Você pode anotar meu nome na chamada, por favor? Luiz, eu te dou presença, pode deixar. Muito obrigada, viu? Nada. Tchau, tchau. Nada. Tchau, bem. Carol, então aqui, ó, desse lado a gente tem jejum, tá? E desse lado aqui a gente tem duodeno. Tá bom? Para você ver a diferença, tá? Olha, tá vendo isso tudo aqui, ó, são glândulas submucosas, ó. E aqui a gente não vê, tá? Vamos ver como é que tem o epitélio aqui, ó. Ó o epitélio. Tá vendo? Onde você já tem o revestimento, as células caliciformes, né? Então, dá para você saber que isso daqui não é estômago, né? Deu para entender? Deu E sim. aqui embaixo, ó, isso tudo são as glândulas de Briner, tá? Aí a gente vai lá para onde a gente tem aqui, jejum, tá? E aí a gente não vê mais aquelas glândulas de Briner lá. Deu para entender? Deu sim, Celina. Obrigado. Nada. Então vamos lá, pessoal, vou fazer chamada. A Cássia. Presente. A Frânio. Presente. A Aline. Pinca. Aline Cristina. Presente. Amanda. Presente. Ana Carolina. Valência. Presente. Ana Catarina. Presente. Ana Laura. Presente. Ana Letícia. Ana Luísa Morales. Presente. Acho que o microfone da Ana Letícia não saiu o som. Ah, tá. Ana Maria Veloso. Presente. Ana Luísa. Presente. Antônio. Arthur de Carvalho. Presente. Arthur Esperancini. Presente. Avner. Bárbara. Presente. Beatriz. Do Carmo. Presente. Beatriz Scatena. Presente. Bianca. Presente. Bruno. Presente. Caio. Presente. Camila Martins. Presente. Carolina Moraes. Presente. Catarina. Presente. Eduardo. Presente. Eduardo Morelli. Presente. Felipe. Presente. Fernando Iude. Presente. Gabriel Fávero. Presente. Gabriel Tedeschi. Presente. Gabriel Viana. Presente. Gabriela. Presente. Gabriela Camila. Presente. Gabriele. Presente. Georgia. Presente. Giovana. Giovanni. Presente. Gustavo Varzim. Presente. Helena Bombic. Presente. Helena Izepan. Presente. Helena Monteiro.
Presente. Isabela. Presente. Isadora. Presente. Isadora Randolfo. Presente. Jéssica. Presente. João Pedro. João Vitor. Presente. Júlia Lopes. Presente. Júlia Oliveira. Presente. Kailane. Presente. Karina. Presente. Laura. Presente. Lauro. Presente. Peraí, João Pedro está falando aqui que ele estava presente. Letícia Calheira. Presente. Letícia Coraza. Lígia. Presente. Lívia Gianelli. Presente. Lívia Oliveira. Presente. Lorena. Presente. Luana. Presente. Ludmila. Luiz Eduardo. Presente. Luísa Sulamita. Presente. Luiz Felipe. Presente. A Luísa é a que falou que saiu, né? Luísa Cavalcante. Marcela. Presente. Maria Carolina. Presente. Maria Clara. Presente. Maria Eduarda Alves. Presente. Maria Eduarda Franco. Presente. Maria Isabela. Presente. Maria Laura. Maria Vitória. Presente. Mariana.